Olá pessoal, hoje nossa aula vai ser sobre comandos condicionais, tá? Você já deve saber, né, que os computadores têm uma grande capacidade de tomar decisões, né? Sendo que, né, nós é que definimos essas decisões. Então, você deve imaginar, por exemplo, quantas decisões um computador de bordo de um piloto automático, de um avião, tem que tomar para que manter ele, né, ele lá no voo tranquilamente, sob diferentes condições climáticas de velocidade, combustível, peso da aeronave e várias situações de vento e por aí vai, né? Então a gente tem lá muitas variáveis e todas elas de certa forma vão compor a um conjunto de dados que o computador lá do avião vai ter que decidir. Por exemplo, se ele vai aumentar um pouco a potência, se ele vai diminuir a potência, se ele vai aumentar um determinado flap. E muitas dessas decisões têm que ser feitas rapidamente, né? Então você está numa zona de turbulência. Então qualquer movimentação que você faça nas asas, então ele vai ter uma influência na dinâmica do avião. Então realmente o computador vai ajudar bastante nesse sentido, às vezes até mais, ele é mais confortável do que o ser humano, né? Porque ele é capaz de tomar decisões muito rapidamente e mudar parâmetros com uma precisão muito maior do que o ser humano, tá? Então, isso é um bom exemplo aí de decisão, né, que vocês vão precisar elaborar para os seus programas de computador, tá? Bom, mas e como é que o Python permite que você escreva decisões, né, que você expresse decisões no seu programa? Bom, ele tem uma palavra-chave, né, chamada if, né, que em inglês se chama se, e com essa palavra-chave você expressa o quê? Que determinada condição tem que ser satisfeita para que você execute determinado comando, tá? Como é que isso acontece, né? Então vamos ver aqui, ó. Ao lado aqui esquerdo vocês estão vendo que tem o que a gente chama aqui de fluxograma, né? Vocês já viram isso em outras aulas, tá? Esse fluxograma ele é bem interessante porque você tem aqui um elemento que representa, que esse retângulo representa uma ação que você vai executar, e quando você tem um losango, que é esse caso aqui, é um ponto de decisão. Então vejamos o seguinte: x menor do que 10, vocês percebam que aqui tem uma interrogação, isso significa o quê? Que é uma espécie de uma pergunta. Então, quando você tem essa situação de que se x for menor do que 10, você executar alguma coisa, e quando x não satisfizer essa condição de ser menor do que 10, você executar outra, então é possível expressar isso em Python, tá? De que forma? Então, o Python aí você vai ter duas situações. Se essa condição aqui for satisfeita, o que é que ele vai fazer? Aí ele vem para o sim, que é executar um certo comando, certo? Isso a gente chama de condicional simples. Se a condição é satisfeita, ele vai executar um comando. Se ela não for satisfeita, eu não faço nada. Então essa é a situação mais simples que o Python oferece, que são as condicionais simples, que é o que a gente vai ver nessa aula. Em outras aulas a gente vai ver condicionais múltiplas e aninhadas, tá? Mas primeiro a gente tem que entender essa daqui. Então vamos ver essa situação aqui. X recebe 5, então o valor da variável x é 5. X é menor do que 10 é uma pergunta. Se ela for menor do que 10, essa variável, então ele vai seguir por este caminho aqui, certo? E vai imprimir menor, certo? Coerente, né? Se x é igual a 5 e x é menor do que 10, então ele é menor. Menor do que quê? Menor do que 10, tá? Bom, como ele não é menor, ele não vai passar por aqui, ele vai executar print menor e vai voltar para cá, certo? Voltar e novamente fazer o que? Uma avaliação. X é maior do que 20? Sabemos que não, né? Porque x é 5. Como não é, ele vai pular esse comando aqui. Ele não faz isso aqui, certo? Porque a resposta foi negativa. Então ele deixa de executar o comando. Então, quando a resposta é positiva, quando ela é verdadeira, eu executo. Quando ela não é, eu não executo. Tá? Então a gente pode ver esse programa aqui do lado direito. Esse programa é um programa equivalente a esse fluxograma que está aqui do lado esquerdo. Então vejamos, ó. X recebe 5, beleza. If x menor do que 10, beleza? Vejam que aqui tem dois pontos. Esses dois pontos é para indicar que acabou a condição do if, né? Então
if, aí você vai colocar uma condição, uma expressão, a gente já viu sobre expressões. Então essas expressões podem ser expressões relacionais ou podem ser expressões booleanas. Não pode ser uma expressão numérica, porque esse if ele aguarda um valor verdadeiro ou falso. Mas você pode colocar expressões numéricas aí dentro, desde que estejam embutidas em expressões relacionais ou expressões booleanas. Então vejamos, x é menor do que 10 é uma expressão. Ela pode retornar verdadeiro ou falso, true ou false, a depender do valor de x. Como x é 5, 5 é menor do que 10, ele vai retornar o valor true, né? Então vou botar aqui um tzinho para a gente lembrar que é true. Como é true, ele vai entrar e executar o comando que está dentro do if. Como é que eu sei que ele está dentro do if? Porque ele está um pouco à direita, né? Está indentado aqui, está dentro, visualmente ele está dentro, está subordinado ao comando if, tá? E ele vai executar print menor. Portanto, já sai na tela ó, uma string menor. Aí ele continua o programa. Né? Vem e tal. Chegou aqui. Opa, outro teste. Certo? Qual teste? X é maior do que 20. Aí x continua 5, porque eu não alterei. X é maior do que 20? Não. 5 não é maior do que 20. Isso é falso. Se é falso, o que é que eu faço? Imprimo? Não. Eu pulo este comando que está aqui e vou para o próximo comando. Porque este comando print maior ele só seria executado caso esta expressão retornasse true, se ele fosse verdadeiro. Como ela não é, é falsa, portanto eu pulo esse comando aqui. Ok? Se tivesse outro comando aqui alinhado a esse aqui, logo abaixo, vamos supor outro comando aqui, ele também não seria executado. O próximo comando a ser executado vai ser o comando print fim, porque ele está no mesmo nível do if, não está dentro aqui, não está alinhado ao if, né? Ele está após o if, tá? E não está subordinado a nenhum teste condicional. Ele sempre vai ser executado, que é o print fim. Portanto, eu vou ter aqui o resultado menor e fim, ok? Aí vamos ver um outro exemplo, certo? X recebe 5, então, ok. Print antes de 5. Isso vai ser executado? Sim, sempre executado, não está subordinado a nada. Então eu vou ter na saída aqui a string antes de 5. Aí ele testa, ó, se x é igual a 5, x é igual a 5, sim, verdadeiro. Então, esses três comandos que estão aqui vão ser executados, porque eles estão subordinados a esse if, eles estão dentro do if, como a gente chama, tá? Então eu digo, ó, print igual a 5, print ainda 5, print continua 5. Essas três linhas vão ser impressas na tela, ok? Bom, terminou esses comandos, o que é que ele vai executar? Vai voltar para o mesmo nível do if e executar os próximos comandos. Print depois de 5 e antes de 6. Então sai na tela, depois de 5, antes de 6. Porque agora eu vou fazer um teste com x igual a 6. Nesse caso aqui, x é igual a 6? Não. Continua com 5, porque eu não alterei. Então esse teste vai retornar o quê? Falso. Então aqui ó, é falso. Certo? Se ele é falso, significa que não satisfaz a condição para que ele execute os comandos que estão dentro do if. Certo? Então é como se esses comandos aqui, ó, eu riscasse eles. Eles não vão ser executados. Porque essa condição é falsa. Mas ela é falsa neste momento. Pode ser que em uma outra execução do programa eu leia o valor de x, né? Vamos supor que eu mude o programa e x não seja sempre 5. Ele seja o valor que o usuário vai digitar. Então pode ser que em uma próxima execução ele seja 6. E aí esses comandos são impressos, certo? Então é isso que eu estou falando. Nesse caso, x é fixo, mas num programa real ele não vai ser. Ele vai ter outros valores, tá? Depois que ele executar o if que testar que foi falso, que não execute esses, ele vai pular esses comandos e vem para o próximo comando. Depois de 6 vai ser impresso na tela, certo? Então eu consigo ver isso daqui, ó, em azul, são esses comandos aqui em azul. Ele testa, ó, x é igual a 5, se x é igual a 5, ele vem, sim, então imprime, igual a 5, ainda 5, continua 5. Então são três comandos em sequência, né, que estão aqui, ó, laterais, a quando eu tenho não, que é simplesmente pular para o próximo comando. Mas perceba que eles depois se encontram, porque executando ou não esses três comandos, o próximo comando vai ser print depois de 5.
Entenderam? Então, mesmo que ele execute ou ele não execute, o próximo comando após a execução vai ser o print depois de 5. Tá? Bom, então essa aula é só para mostrar os comandos condicionais simples, certo? É bem trivial, né? E a gente vai ver outros exemplos de condicionais aninhadas e múltiplas que... mas por enquanto já dá para vocês treinarem alguns problemas que só usam condicionais simples, certo? Bom, então é isso aí. Até a próxima aula, pessoal.